Olá, caros amigos internautas. Eu sou o Adolfo de Mendonça Júnior, o Adolfinho, e estou com vocês mais uma vez para um estudo, dessa vez do Livro dos Espíritos. E vamos abordar especificamente desse livro o item 59. Então, é um item que é muito interessante e que eu gosto demais de estudar esse item. Também estou contribuindo com os seus estudos, com as suas reflexões, né? Então, que possamos aproveitar ao máximo esse momento de estudo aí, que vamos passar nesse tempinho. Bom, especificamente, da primeira parte, ou parte primeira, das causas primárias, o capítulo 3 da criação, e o item considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, como já falei para vocês, é um estudo do item 59. E, de antemão, eu apresento para vocês aqui algumas imagens, né, como de uma divindade grega, divindade egípcia, da Mesopotâmia, né, divindade nórdica, né? Esse aqui seria Yahvé, a imagem que eu consegui dos hebreus. Porque na antiguidade, a maioria das religiões tinham a crença na existência de vários deuses, no politeísmo. E o povo hebreu tinha uma característica peculiar, porque eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam num único Deus. Então, Allan Kardec começa esse item 59 do Livro dos Espíritos, falando que, ao longo da história, as religiões, de modo geral, têm uma ideia muito diferente, né? Ou ideias até mesmo divergentes acerca da criação. Tanto é que cada povo tinha a sua mitologia, os seus deuses, não é? Então, alguns com a figura humana, outros com a figura de animal, né, ou de animais. Então, tudo isso nós encontramos dentro da ideia que se tinha da criação. E os espíritos nos apresentam uma ideia de Deus um pouco diferente dessa ideia das religiões da antiguidade, né? A visão espírita, ela até se aproxima, de certa forma, da visão da ciência, aqui simbolizada aqui com essa mão aqui, né? Porque existe um grupo, né, de agnósticos, principalmente os teístas, que eles vão dizer mais ou menos assim, que eles admitem que existe alguma coisa por trás, um arquiteto do universo, mas que as religiões da antiguidade elas não conseguem explicar o que seria esse criador do universo, né? Ou essa criação do universo, ou esse arquiteto, ou esses arquitetos do universo, né? Então, muitos homens da academia têm essa crença de que existe sim alguma coisa que a religião não pode explicar. A religião que sempre apregoava uma fé cega. E, nesse sentido, o Espiritismo ele traz uma visão de uma fé raciocinada. Tanto é que a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos não é quem é Deus. A pergunta é o que é Deus? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. E os Espíritos assim respondem: Deus é a causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. A inteligência das inteligências. Então, nesse sentido, como causa primária, né, então Deus aparece como que é a figura do Criador. Então, a concepção espírita de Deus, por incrível que pareça, está mais próxima dessa visão agnóstica dos teístas, que acreditavam que existia alguma coisa por trás que não era explicado pela religião. Porque o Espiritismo ele não associa a imagem de Deus à figura humana, e muito menos à figura de animais, né? Aliás, Deus ele não é nada relacionado com matéria e não é nada relacionado com espírito. Então, nesse sentido,
para nós entendermos Deus, é mais fácil pensarmos na sua obra. Então, reconhecemos Deus pela natureza, pela beleza de um rio, de uma cachoeira, ou mesmo do mar, a onda do mar, aquele mar azul, ou às vezes um pouco esverdeado, que imagem mais linda, aquela brisa, né? Um jardim florido, né? Então as plantas, né? O que pensar também de um feto em gestação. Então hoje existem sites na internet que vão falando assim, ó, no primeiro mês, como é que está o feto, então no segundo mês, então o que vai crescendo, o que vai se desenvolvendo. E não tem coisa mais linda do que um pai, uma mãe, ouvir pela primeira vez o coraçãozinho batendo, né? Quando aqueles exames que a gestante faz, né? Que inclusive descobre o sexo da criança, né? Então são exames assim que vão mostrar, ou melhor, a obra reconhece-se o Criador pela sua obra, né? A beleza do universo, das estrelas. Então, no observatório astronômico, poder estar observando assim, né, alguns planetas do nosso sistema solar. É assim que nós reconhecemos Deus. E nesse sentido, a nossa visão ela é mais próxima dos homens da academia, desses que acreditam, claro, né, no teísmo, né, agnósticos, que tem uma crença assim no ser superior, mas não esse ser das religiões tradicionais, né, que pregou uma fé cega. Bom, mas o texto vai discutir essa questão da ciência, né, com a religião, especificamente a religião católica, né, e também as religiões evangélicas, que já existiam no século XIX. Então, um dos pontos interessantes que nós observamos é com relação à figura de Adão, como sendo na Bíblia o primeiro homem, né, que surgiu no nosso planeta, que inclusive Deus teria feito ele do barro, e que da costela do Adão ele teria feito Eva, a primeira mulher. Então, essa visão religiosa, né, Allan Kardec chega a dizer que algumas crenças tiveram que mudar o seu pensamento, o seu posicionamento nesse tipo de fé. Mas tem religiões que até hoje em dia ainda continuam apregoando que Adão é o primeiro homem que apareceu no planeta Terra, né? Então, isso vem do quê? Do criacionismo, que é a vertente religiosa, a vertente das religiões tradicionais, né? Então, como sendo Adão o primeiro homem, né, que surgiu no nosso planeta, né? É assim, né, que, inclusive, para o criacionismo, o homem teria sido feito à imagem e semelhança de Deus. Ou talvez, para essas religiões, Deus é que seria imagem e semelhança do homem, né? Então, estudando, por exemplo, das religiões que acreditavam na existência de vários deuses, além de ter a figura humana, os deuses, né, como na mitologia grega, na mitologia romana, eles também vão ter o quê? Sentimentos parecidos com os nossos. Então, raiva, inveja, egoísmo, orgulho. Então, nós observamos, quando estudamos a mitologia, né, desses povos, e não só a mitologia grega ou romana, também a mitologia nórdica, que atualmente ela é muito estudada. Hoje existem vários filmes que tratam da mitologia nórdica, quer dizer, um pouco mais conhecida essa mitologia nos dias de hoje, né, em função aí do cinema, da televisão. Então, são coisas importantes, né, que nós temos para estar falando para vocês. Bom, então, de acordo com a Bíblia, se nós pegamos lá na Revista Espírita, gente, os textos, eu não falei no começo, eu esqueci, normalmente eu falo, eu não coloquei eles entre aspas, os textos do Livro dos Espíritos. Quando eu utilizo uma fonte diferente, aí eu coloco entre aspas, embaixo, como nesse caso aqui, desse texto, né, esse texto aqui, ó, aí sim, vocês vão estar observando aí que foi extraído de outra fonte, que
que no caso da Revista Espírita, abril de 1860. Então, diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, né? E foi criado há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos no ano 2021. Bom, vamos arredondar, vamos falar 2000, né? Então, são 6.000 anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos depois de Cristo, então que o mundo teria sido criado há 6.000 anos. Aqui, só para exemplificar, o fóssil mais antigo do Homo sapiens, que é a nossa espécie, data de 200.000 anos atrás. Veja, não estou falando de 6.000, estou falando de fóssil encontrado de 200.000 anos atrás. Né? O Australopiteco, né, de mais de 5.000 anos atrás. Né? Então, vejam, 3 milhões e meio, perdão, de anos atrás. 3 milhões e meio de anos atrás. Então, isso aqui só para mostrar o quê? Fósseis que foram encontrados. Então, esses fósseis, eles já vão, vamos dizer assim, que eles vão provar, né, que a versão da Bíblia está equivocada. Porque são fatos, são provas, são documentos. Fósseis, pintura rupestre, os instrumentos que eles utilizavam, então, tanto para caçar, para trabalhar, né, como também para comer, para enterrar os seus entes queridos. Né? Então, se a gente for admitir essa ideia de que o homem apareceu na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, e que há 1.650 anos depois a humanidade foi destruída, né, pelo dilúvio, tendo salvado só a família de Noé, né, que ele teria, então, reunido numa grande embarcação animais de várias espécies, né, e que depois do dilúvio, ali começava o povoamento do nosso planeta. Isso por volta de 2.350 a.C., de acordo com a Bíblia. No entanto, nós sabemos, primeiro, que há uma discussão, né, muito interessante na academia com relação a se de fato existiu esse dilúvio. Né? Então há uma discussão aí. E, por outro lado, existem também documentos, fontes, né, de que no período Mesozoico, no final do período Mesozoico, aliás, quando termina esse período, há 65 milhões de anos atrás, um enorme meteoro colidiu com o nosso planeta. Um meteoro de 14 quilômetros de tamanho, não é brincadeira não, 14 quilômetros de tamanho. Né? E ele veio na velocidade de 72 mil quilômetros por hora. Então abriu uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. É muita coisa. Né? Isso lá no México, na península de Yucatán. E, consequentemente, com esse impacto, né, dessa colisão, né, uma poeira ergueu sobre a nossa atmosfera, ficando escuro, né? E impedindo a luz solar. Então, as plantas, elas morreram, porque isso não foi assim, de um dia para o outro, ficou escuro por um bom período. Então, as plantas morreram, os animais que se alimentavam dessas plantas também morreram, e os animais que se alimentavam dos animais menores também morreram. Né? É nessa época, inclusive, que desapareceram da Terra os dinossauros. Tá? Então, isso nós encontramos aí, tem o site, estou mostrando para vocês. Eu não estou fazendo a leitura do texto, essa não é a intenção, não é? Estou falando sobre o assunto. Eu sei que eu estou aparecendo um pouquinho aí em cima do texto de vocês, não dá para ler todo o texto, mas tem aí, depois é só pausar e pegar lá no Mundo Educação, lá na internet, e ler a matéria, que é mais interessante. Tá? Então, de acordo com o ensino dos espíritos, isso nós retiramos do livro A Gênese, tá vendo? Então, de novo, fugindo do livro dos espíritos, mas é o mesmo assunto. Então, de acordo com os espíritos, né, foi uma das migrações, né,
de espíritos que vieram para a Terra, né, é que se deu o quê? A origem da raça simbolizada como raça de Adão, que seria raça adamita, ou também conhecida como raça adâmica. Então, que na verdade não seria um homem, né, mas um povo que veio, né, e que morou aqui. Então, essa aqui eu vou mostrar no mapa para vocês. A luz está aqui, ela foi contada nesse ponto do mapa aqui. Dá para ver. Eu tô embaixo, né, um pouquinho acima da minha pessoa aí, tá? Vocês estão vendo o cursor, né? Então, aqui está nessa pontinha. A Lucy é um australopiteco, é o mais antigo, né, fóssil encontrado. O australopiteco ele não é o Homo sapiens, mas de acordo com a teoria da evolução da espécie, das espécies, que é a teoria mais aceita, né, do hominídeo é que se desenvolveu, né, que vem a evolução humana e a evolução dos macacos. Portanto, nós não somos descendentes dos macacos. Os homens e os macacos são descendentes do hominídeo. E o australopiteco, nós somos descendentes dessa espécie, né? Que, aliás, eu não estou mostrando aqui nessa imagem, mas ela é bem menor, né? O tamanho da Lucy, né? Ela é bem menor do que nós. Né? Então, isso é uma questão interessante também, porque depois a nossa espécie, né, que é o Homo sapiens, ele é uma espécie maior do que o Australopithecus. Bom, mas enfim, então está aqui, né? Essa região aqui, ó, é quando surgem os primeiros grupos. Essa é a teoria mais aceita. Ou, não diria mais aceita, mas é a teoria que está em voga, né? Mas já existem outras teorias, tá? Então, de acordo com essa teoria, da África foram migrando, foram migrando 130 anos no próprio continente africano. Aqui nós temos 40 mil anos Europa, né? A Ásia, depois a Austrália e, por fim, o continente americano. Tá? Então, essa aqui é uma teoria, tá? Que é muito aceita. Mas existe uma outra teoria que grupos humanos apareceram aqui na Europa, na África, perdão, grupos surgiram na Europa, grupos surgiram na Ásia e etc. Tá? E etc. Então, de acordo com o ensino dos espíritos, a raça adâmica ela apareceu, né, no nosso planeta. E quando ela chegou, essa raça, né, veja, nós estamos no século XIX, por isso nós estamos falando, usando o termo raça. Porque, na verdade, nos dias de hoje, o termo raça ele não é um termo correto, porque existe somente a raça humana. Então, nós podemos falar esse povo, né? Esse povo, conhecido como povo adâmico, né? Os adamitas. Então, quando esse povo chegou no nosso planeta, ele já era habitado por outros povos. Da mesma forma, de quando os espanhóis vieram para a América, em 1492, já tinha pessoas que moravam no continente americano, que eram os índios, né? Então, assim como quando os europeus vieram para a América, né, no século XV, e aqui já tinha pessoas que habitavam o local, quando a raça adâmica ela vem para o planeta Terra, ele também já era habitado em algumas regiões. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar. O que mais? É muito interessante aqui. Agora eu vou ver se eu consigo sair um pouco de cena aqui. Isso vale a pena mostrar para vocês. É algo assim muito, muito interessante. Estou fazendo alguma arte aí. Deixa eu ver que arte que eu fiz. Não estou sabendo que arte que eu fiz, não. Pronto, voltou. Então é o seguinte, vou tentar de novo aqui. Aqui, agora sim. Eu vou mudar, porque vale a pena mostrar para vocês essa parte aqui. Tem coisas assim que não precisa, não. Mas nesse caso, então agora eu não estou aparecendo mais, vocês estão vendo aí o que está sendo apresentado, que nos interessa, é que,
De acordo com a Bíblia, Deus teria criado o mundo em 6 dias. Não é? Aqui até aponta assim, no primeiro dia, o que ele criou, no segundo, etc. Né? Então, dos 4.000 anos antes de Cristo, como nós já falamos. Aqui o destaque é mais para a ilustração, para mostrar o que Deus teria criado em cada dia. Tá? Bom, aí eu volto em cena. Vamos lá. E aqui, os 6 dias da criação, né, indicam o quê? Os períodos, as eras. Né? E aqui nós não vamos nos preocupar em estar falando dessas eras, né, da idade de cada período. Né? Não vamos também, não vou tirar minha imagem aqui, tá? Então, um pedaço aí, vocês não vão conseguir fazer a leitura, e não precisa. O que importa é que os dinossauros viveram numa era anterior aos seres humanos. Então, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. E os homens surgem há 200 mil anos. É uma diferença considerável, hein? Mas bem diferente do que propõe a Bíblia. Né? Bem diferente do que ela propõe. Muito bem. E está aí de novo a Bíblia, né? Um livro sagrado. E é importante assim, as informações que nós encontramos aqui, né? Quer dizer, o que demonstra, será que a Bíblia é um texto falho? Né? Será que ela está errada? Né? Ou será que as pessoas é que estão interpretando a Bíblia ou interpretavam a Bíblia ao pé da letra? É esse o questionamento de Kardec. Então ele fala que a Bíblia não pode ser lida ao pé da letra. Então que esses 6 dias são eras. Então essas eras são esses períodos e que nós vimos e falamos sobre eles aqui. Né? São esses períodos aí. Tá? Então, e de modo que, por exemplo, as primeiras formas de vida são o quê? Seres água. Né? Depois, de acordo com a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, essas espécies vão saindo das águas, né? Algumas vão atingir a atmosfera, são as aves, né? vão voar, sobrevoar, e tem os animais, né? Os quadrúpedes, e depois, com o tempo, vão aparecendo os bípedes. Não é? Então, tudo isso nós estudamos com a ciência. Não é? E aí, a Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, escavando os arquivos da Terra, quer dizer, fazendo um estudo de sítios arqueológicos, não é? Estudando fósseis, estudando a pintura rupestre, os utensílios, os armamentos que foram encontrados, né? Nesses sítios arqueológicos. Não é? Então, a ciência descobriu que existe uma ordem para o aparecimento dos seres vivos. E começa lá com os seres unicelulares nas águas. Né? Então, que não foi uma coisa assim, realizada de uma hora para outra, como se fosse num dia Deus criou tal coisa e no outro dia outra. Não, foram necessários milhões de anos para o surgimento da vida, até o aparecimento do homem. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos lá dos dinossauros que foram extintos há 65 milhões de anos. E o Homo sapiens aparece há 200 mil anos, né? Atrás. 200 mil anos. Então, são informações que mostram que, na verdade, Allan Kardec dizendo o seguinte, que a Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra. Não é? Então, que a explicação científica ela não pode ser desconsiderada. Esse é um ponto importante. Né? Então, olha lá, Moisés ele indica como sendo o dilúvio universal, né? O ano de 1654, da formação do mundo. Ao passo que a geologia ela nos apresenta como grande cataclisma, que é justamente no período anterior, né? Que é quando tem o aparecimento do homem. Né? Então, Adão não é o primeiro homem a habitar o nosso planeta. Longe disso.
né? Aqui, de novo, é um mapa um pouco maior, falando do período em que foram encontrados fósseis humanos em diferentes regiões do nosso planeta, né? Tendo os fósseis mais antigos encontrados no continente africano, né? E, de novo, reforçando que o Homo sapiens surgiu na África há 200 mil anos. Há 200 mil anos. É isso que nós estamos falando, né? E de lá ele teria migrado para outras regiões aí do planeta. Ou que vieram grupos, né, diferentes grupos exilados, né, de outros planetas, né? Existe uma literatura aí falando de exilados de capela, nós não vamos entrar nesse mérito, né? Nem que sim, nem que não, mas de fato vieram grupos, né, de outros lugares, de outras moradas, né? E esses grupos ficaram reunidos no mesmo local, né? Então, nesse sentido, a gente volta a utilizar da linguagem do século XIX, a diversidade das raças, né, corrobora com essa opinião, de que vários grupos vieram e ocuparam regiões diferentes do nosso planeta. Não é? Então, a diversidade, por exemplo, a questão aos africanos, né, aos asiáticos, né, aos europeus. Então, as características físicas, desde os traços do rosto, da boca, do nariz, e até mesmo de pigmentação, até mesmo de cor, né? Então, a diversidade das raças, né, seria a diversidade dos povos, né, corrobora com essa opinião de que o planeta foi habitado por grupos diferentes, né, em estágios evolutivos diferentes, né? Então, daí nós vamos entender, por exemplo, as grandes maravilhas que os egípcios nos deixaram, não é? Que os incas, os maias, os astecas nos deixaram, não é? São povos que viveram em locais diferentes, né? Com conhecimento significativo, não é? E outros povos que não tiveram assim tanto conhecimento assim, que não tinham tanto conhecimento, não é? Então, o clima, os costumes também contribuíram, né, na formatação, não é, do aspecto fisiológico, né, ou da diversidade mesmo, né, de raças, como era chamado no século XIX. Bom, outra coisa também que fala é que com o cruzamento de raças, né, com a miscigenação, esse é o termo mais apropriado, foram surgindo também, né, novos grupos, não é? Então, entre os europeus, então, por exemplo, as diferenças que existem entre portugueses e espanhóis, por exemplo, é porque os grupos que viviam na Espanha eram diferentes dos grupos que viviam em Portugal, não é? E com a chegada dos latinos, né, os romanos, então, da troca de culturas que houve nesses países, surgem, então, os portugueses e os espanhóis, que são povos diferentes, muito embora com muitas características comuns, como do idioma, que é muito parecido, né? Bom, muito bem. Por último, Allan Kardec ele encerra dizendo o seguinte, que as ideias religiosas elas não perdem nada, né? Se elas aceitarem assim, a versão da ciência, que isso engrandece, né? Se a religião caminhar com a ciência. Então, esse é o ponto que Allan Kardec encerra o item 59, dizendo que a religião, caminhando passo a passo com a ciência, ela só tem a ganhar. E, nesse sentido, o Espiritismo representa uma quebra de paradigma, porque ele procura fazer uma aliança da ciência com a religião, mas não aquela fé cega, baseada em dogmas, e sim uma fé baseada em questionamentos, em perguntas, em provocações, porque a busca pelo conhecimento tem que ser algo muito importante em todos os setores das nossas vidas. Com isso, eu encerro
essa pequena apresentação, né? Deixando o meu abraço, um carinho para todos os seguidores, né? Que esse estudo possa, de alguma forma, contribuir para o crescimento e engrandecimento de todos nós. Então, um abraço e até a próxima oportunidade.